Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Demorou, mas chegou. Chegou aí mais um vídeo do sétimo ano que eu estava prometendo fazer para vocês faz uns 15 dias mais ou menos, ou até mais do que isso, né? Que é o quê? Que é a revisão da tarefa que somente meia dúzia de pessoas entregaram. Então, seus cabeçudos, vamos fazer, eu vou cobrar vocês, tá? Foi a tarefa, né, das páginas 339 e 340 da apostila 1, tá bom? Seguinte, então, como que nós vamos fazer, né? Eu peço para que vocês façam a resposta de vocês, tá? Mas mesmo assim, eu vou colocar aí na tela para vocês as respostas que eu colocaria, que eu acharia, que eu acho que seria importante, né? Que abrangeria o que essas perguntas aí querem da gente. Então, seguinte, sétimo A, eu pedi a tarefa do exercício 1 ao 5, da página 339 e 340. E para o sétimo B eu também eu pedi aí o exercício 11, da página 339 também, do campo, né, da seção atividades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou revisar todas essas atividades aí, todos esses exercícios, inclusive esse 11 aí, por causa do sétimo B, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar essa revisão sem enrolação. A apostila de vocês aí na tela. Muito bem, gente. Vamos então para o exercício 11. Estamos aqui com o exercício 11 da página 339, que é o seguinte, pergunta o seguinte, né? Considera que a pirâmide a seguir ilustra uma cadeia alimentar. Nós temos aí as plantinhas, que são a base das pirâmides alimentares, sempre, né? Nós temos aí os herbívoros, que são os consumidores primários, né? Então, o segundo nível trófico dessa cadeia alimentar. E nós temos os carnívoros, que é o terceiro nível trófico, consumidor secundário, consequentemente, né, que se alimentam dos herbívoros. Muito bem. Aí tem aqueles tipos de pirâmide, né? De energia, de número, de massa. Vamos ver o seguinte, vamos pensar o seguinte. A respeito da pirâmide, é correto afirmar que ela pode apresentar. Não necessariamente que ela seja, ela pode apresentar, né? Então ela pode ser uma pirâmide de energia, ou seja, o quanto de energia que pode ser passado de um ser vivo para o outro. Pode até ser, só que geralmente essas pirâmides elas são um pouquinho, né, essas diferenças elas são muito mais gritantes, tá bom? Por exemplo, aí como nós conseguimos ver na página 332, né? Na página 332 nós conseguimos perceber que a pirâmide de energia, né, ela representa a quantidade de energia que é passada de um nível trófico para outro quando aquele ser vivo se alimenta daquele outro ser vivo, né? Esse monte de risco é porque o DT pintar de maneira não muito eficiente, como vocês conseguem perceber, né? Esse quadradinho aqui de lilás, tá? De rosinha, na verdade, né? Porque aqui era para ser pintado também, acabou vindo a impressão sem pintar. Então, a pirâmide de número ela vai ter uma diferença de largura muito grande entre um nível trófico e outro, tá? Não é muito daquele jeito, mas já que, né, de um nível trófico para o outro tem uma diferença de largura aí, ou seja, tem uma perda de energia, né, passada de um ser vivo para o outro, conforme a gente vai subindo de nível trófico, podemos entender então que aquela pirâmide do exercício 11 pode ser representada, assim, pode representar uma pirâmide de energia, tá bom? Então, bora ver. Pode representar só a pirâmide de energia de número? Bom, primeiro, vamos ver quais pirâmides, né? Em vez de ver cada alternativa, vamos ver quais pirâmides podem ser representadas por essa aqui verdinha, né? Então, nós percebemos que de energia pode ser. De número, pode ser também, né? Por exemplo, no ambiente aquático, né? No caso aqui, não seria aquático, né? Porque seriam plantas e não algas. Vamos pensar aqui pasto, né? Muitos indivíduos aí, muitos pés de capim, de grama, né? Alimentando vacas no menor número, alimentando carnívoros, ou às vezes até seres humanos, né? No número menor ainda, ou até mesmo capim, né? Muitas plantinhas de capim, alimentando zebras em menor número em relação aos capins, né?
alimentando menos carnívoros ainda, que poderiam ser, por exemplo, os leões, né? Por exemplo, ou, sei lá, as chitas, né? Então, aqui essa pirâmide ela poderia ser de número também, tá? De massa, pode ser também, pode ser, né? No próprio exemplo aí, né? A gente vai ter muita massa, muita matéria, né? Feita de capim, alimentando zebras que alimentam outros carnívoros. Esses carnívoros precisam comer muita carne, né? Então, a quantidade de carnívoros em massa, né? Que a gente chama no dia a dia em peso, vai ser maior que os herbívoros, né? Consequentemente, os herbívoros também ter uma massa menor em relação às plantas, a quantidade de massa em peso, né, que eles comem em plantinhas, em gramíneas. Então, espero que não tenha sido confuso para vocês. Massa pode ser também. Então, energia, número e massa. Ou seja, essa pirâmide pode representar uma pirâmide de energia, uma pirâmide de massa, uma pirâmide de número. Consequentemente, nós podemos assinalar a letra D de dado. Tá bom? E agora vamos para o exercício 1 da seção tarefa, aqui da página 339, mesmo assim, tá? Mesma página. Deixa eu diminuir aqui a minha câmera. Aí. Então vamos lá. Quais são os componentes bióticos de um ecossistema? Vixe, essa é das antigas, hein? Espero que vocês lembrem. A gente falou sobre isso há muito tempo atrás, né? Bom, os componentes bióticos do sistema, do ecossistema, gente, são. Vou até aumentar aqui a minha câmera para falar melhor com vocês, conseguirem me ver melhor. Muito bem. A câmera embaçou, hein? Que triste. E os componentes bióticos de um ecossistema, gente, são aqueles que estão relacionados com os seres vivos. Pois é, são aqueles que estão relacionados com seres vivos. Então, por exemplo, quantidade de animais que vivem lá, quantidade de plantas, tipo de vegetação, né? Características do solo de acordo com os animais que vivem lá, né? De acordo com a decomposição dos seres vivos que estão lá, né? Tudo que está relacionado com seres vivos. A interação, a relação entre os seres vivos, que é uma coisa que a gente está estudando agora, nesse momento, né? Pelo menos agora, nessa semana aí, hoje é dia 21 de abril, feriado, estou gravando vídeo para vocês, olha só. A gente estava falando aí sobre interações entre seres vivos, né? Então, basicamente, componentes bióticos de um ecossistema, um lugar, uma região, né? São basicamente as interações e as relações e tudo que está relacionado aí com seres vivos, beleza? Diferente dos fatores abióticos, que são fatores físicos, químicos, né? Por exemplo, ventos, quantidade de água no ambiente, né? Incidência solar, isso tudo não são seres vivos que provocam, né? Então vamos colocar aí uma respostinha bacana para vocês. Então, basicamente, os componentes bióticos são todos aqueles... Ixi, veio dois A aqui, peraí. Aí. Os componentes bióticos são todos aqueles relacionados com os seres vivos e suas interações entre eles... Peraí. Entre eles, né? Não entre si. Entre eles e com o meio ambiente, tá? Tudo que está relacionado com seres vivos e a interação deles com o meio ambiente e também entre os próprios seres vivos, entendeu? Isso aí. Então vamos para o 2. Que função desempenham alguns tipos de fungos e bactérias que têm ação direta no meio ambiente? Então, muitos fungos e bactérias tem no plural, então tem acento circunflexo, tá? Tem a função de decompor a matéria orgânica, tá? São decompositores. E o que é matéria orgânica, gente? Matéria orgânica é toda a matéria que é ou foi um dia relacionada aí com algum ser vivo, tá? São principalmente aí, né? São elementos aí baseados no carbono, elementos não, né? São substâncias formadas ou baseadas no carbono, principalmente, né? Proteínas, gorduras, carboidratos, né? Açúcares. São todas matérias orgânicas.
Então, quando um bicho morre, ou quando uma planta morre, ou qualquer ser vivo morre, quem vai decompor, transformar isso daí em, por exemplo, minerais e adubo, né, principalmente para a terra, vão ser os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Muito bem, galera, vamos continuar. Nossa, gritei no microfone, né? Desculpa aí. Exercício 3. Analise a representação de uma cadeia alimentar de um ecossistema aquático. Então, algas, microcrustáceos. Eu lembro que vocês zoavam que é difícil falar microcrustáceos, é quase um trava-língua, né? Algas, microcrustáceos, moluscos e mergulhões. Mergulhão é uma ave, tá bom? Ave? É, mergulhões são aves. O nível trófico ocupado por microcrustáceos. Então vamos lá, ó. Algas, assim como as plantas, né, num sistema, elas são os produtores. Então elas estão na base, no começo da cadeia alimentar. Então a alga é produtor, né? Quem vai consumir a alga vai ser o primeiro consumidor dessa cadeia, que são os microcrustáceos, tá? Só por desencargo aí, os moluscos vão se alimentar dos microcrustáceos. Então os moluscos eles são consumidores secundários. E os mergulhões são consumidores terciários. Ou seja, os microcrustáceos eles vão ser consumidores primários. O primeiro consumidor aí que vai aparecer na cadeia alimentar, porque vai se alimentar das algas, tá bom? Então, letra A. Muito bem, gente. Vamos lá nesse ritmo aí. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo com menos de 15 minutos. Olha, já pensou que emoção? Mas eu não sei se isso vai acontecer, porque tem mais algumas coisas além dessas atividades aí. Tem você aprendeu também, quero fazer. Então não sei. Vamos lá. Exercício 4. Vamos analisar essa teia ecológica, ou teia alimentar, né? São várias cadeias alimentares cujos integrantes dessas cadeias participam de outras, né? Elas meio que se entrelaçam, formando uma teia, né? Isso que é teia alimentar. Muito bem, de acordo com a teia ecológica, escreva a cadeia alimentar formada por 5 níveis tróficos. 5 níveis tróficos quer dizer que tem um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário e um consumidor quaternário. 5. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, 5 níveis tróficos, beleza? Então vamos lá. Vamos ver. Vamos começar pela alga, né? Alga, carpa e ave? Não, são 3 só. Precisamos de 5. Alga, camarão, truta e ave? Não. Vamos aqui. Alga, carpa e ave? Não, já vimos. Planta aquática. Planta aquática, quelônio? Não, só 2 níveis tróficos, né? Não rola. Planta aquática, lesma, quelônio? 3 níveis somente. Planta aquática, lesma. Desculpa. Planta aquática, mosca, rã, serpente. Não. Agora, por último, sempre a última, né, gente? Quando a gente vai fazer as coisas, sempre a última. Planta aquática, mosca, libélula, rã e ave. Aí a ave, nesse caso, nessa cadeia alimentar aqui, a planta aquática, mosca, libélula, rã e ave, a ave vai ser consumidor quaternário. Vão ter 5 níveis tróficos, incluindo o produtor planta aquática. Então vamos colocar essa cadeia alimentar aí no exercício 4A. Muito bem. E também, além dessa daqui da ave, ave, nós podemos, inclusive, em vez de ave, a gente pode colocar serpente também, porque nesse caso a serpente comendo a rã também vai ser um consumidor quaternário, estaria no 5º nível trófico. Então, podemos até inserir aqui a serpente, né? Ave ou serpente pode ser nesse último aqui. Beleza, galera, beleza. Tranquilo isso daqui, né? Vamos para a 4B. Considerando as relações tróficas contidas nessa teia, teria maior chance de sobrevivência nesse ambiente a ave ou a serpente? Vamos pensar assim. Ave ou serpente? Vamos analisar da seguinte forma. Ó. Pensa aqui comigo. Vou até ficar grandão aqui. Ó. Aí. Pensa aqui comigo. Quem que se dá bem no ambiente?
principalmente, né, é quem consegue o alimento de forma mais eficiente e se alimenta de coisas diferentes, né? Tem um cardápio mais variado, digamos assim. Por que que isso é bom no ambiente? Isso é bom porque se falta uma coisa, tem outra para substituir e o bicho sobrevive, né? O animal, no caso, ele vai sobreviver mais facilmente, porque ele vai ter mais variedades, ele vai ter mais opções. Ah, não tem a rã para comer? Beleza, eu como peixe. Não tenho peixe para comer? Eu como inseto. Não tem inseto para comer, eu como planta, entendeu? Isso é um dos fatores que muitos que colabora, né, para que muitos seres vivos aí se deem bem na maioria dos ambientes do planeta Terra, como por exemplo ratos, como por exemplo baratas e como por exemplo seres humanos, né? Nós comemos de tudo, tudo, quase tudo nós comemos, né? Plantas, seja origem, né? Plantas, animais, até mesmo uns funguinhos, né? Como por exemplo champignon, shiitake, shimeji, por aí vai. Então nós nos alimentamos de tudo e essa variedade faz com que nós tenhamos sucesso em muitos ambientes da Terra, obviamente por conta da tecnologia também. Então, vamos voltar lá. Vou colocar aqui a minha câmera. Muito bem. Então, a gente tem que ver, gente, qual entre a ave e a serpente, né, que é a pergunta, qual que se alimenta de animais, ou qual que tem a origem alimentar diferente, qual que se alimenta de mais coisas, tá bom? Digamos assim. Então, olha aqui na minha mãozinha pequenininha aqui na tela. A ave, ela se alimenta da rã, da carpa e da truta. Esses dois peixes diferentes, né? Rã, carpa e truta. Muito bem. E a serpente se alimenta de quem? Só da rã nessa teia alimentar. Então a ave, ela tem uma variedade maior, se alimenta de 3 animais diferentes. Enquanto que a serpente se alimenta só da rã, né? Por causa dessa variedade, a ave se daria melhor no ambiente teórico desse daí, né? Vamos colocar uma respostinha bacana aí para a B. Porque, né, explicando aí por que, que a ave se daria melhor no ambiente desse. Muito bem, muito bem. Dá uma ligada aí na respostinha que eu deixei aqui para vocês. A ave teria mais chance de sobrevivência, visto que tem hábito alimentar mais variado, pois se alimenta de rãs, carpas, trutas, enquanto que a serpente se alimenta apenas do sapo. Muito bem. Ah, professor, está indo muito rápido. Vai, pausa o vídeo, né? E aí você vai ter todo o tempo do mundo. Estou tentando fazer rapidinho aqui para deixar o vídeo mais curto, apesar dele já estar com 18 minutos, né? Vamos ver então como é que vai ser. Vamos para o exercício 5. Com base em seus estudos sobre as pirâmides ecológicas, analise as afirmativas a seguir. Então, verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso, né? Nesse caso aqui, das pirâmides ecológicas, que são, por exemplo, esse daqui do exercício 11, né? Nós desconsideramos essas pirâmides os decompositores. Tá? Os decompositores eles vão decompor tudo isso aqui que tiver morto, que morrer, né? Então, por exemplo, as bactérias e os fungos. Nós não encontramos na pirâmide alimentar bactérias e fungos, tá bom? Então vamos lá. Os decompositores geralmente eles são sim excluídos de uma pirâmide alimentar, tá bom? Então é verdade. Se eu estou falando é porque é verdade. Toda energia e matéria obtida dos produtores alcança os últimos níveis tróficos? Sim! Sem produtores, sem alimento. Então, mesmo que o leão coma a zebra, mesmo que... Sempre pego esse exemplo, né? Mesmo que a onça pegue o javali, a queixada, né? Que é tipo um javali daqui da América do Sul, né? Ele mesmo assim vai depender da energia produzida pelo alimento. Depende do alimento produzido pelos produtores, porque a sua presa, o seu alimento, se alimenta de produtores, das plantas, né? Então, sim, alcança todos os níveis tróficos, até o predador topo de cadeia, até o gavião, entendeu? Até o tubarão depende dos produtores, para que haja alimento para eles, né? Para que haja presa. Vamos para a próxima. A transferência de energia entre níveis tróficos normalmente apresenta 10% de eficiência. É por aí mesmo. Não sei se tem exatamente essa quantidade, né? Mas menos da metade de eficiência, com certeza. Sim, diria que sim.
O número de indivíduos, na verdade, na questão de energia, não de nutrientes, né? Na questão de passagem de energia de uma matéria, de um nível para o outro. O número de indivíduos por área em cada nível trófico geralmente diminui em direção ao ápice, exatamente. Geralmente diminui. Então tem mais capim, né? Mais indivíduos, mais plantas de capim do que o boi, e tem mais boi do que gente comendo boi, né? Entendeu? Ou tem mais capim do que gafanhotos, tem mais sapos do que gafanhotos, tem mais gafanhotos do que sapo, tem mais sapos do que cobras, tem mais cobras do que gavião. Então a pirâmide vai ficando cada vez mais, né? Cada vez menorzinha, cada vez mais curtinha, com menos indivíduos. Então sim, geralmente, tá? Pode ser, por exemplo, uma árvore só que alimenta milhares de formigas, por exemplo, né? Ou milhares de pulgões. Então é geralmente, não é regra. Em função do grande tamanho dos predadores de topo, a biomassa em geral é maior nos níveis tróficos mais elevados. Não. Biomassa, que é a quantidade de massa mesmo, que a gente chama de peso no dia a dia de indivíduos, né, pode ser maior nos níveis tróficos menores, mais baixos. Né? Isso geralmente é mais comum, na verdade. Tá? Então, opa, a última somente é falsa. Desculpa aí, gente. A última é falsa. Muito bem, então vamos para o Você Aprendeu. A gente aprendeu aí como se comportam os seres vivos dentro do ecossistema. A gente aprendeu que tipos de relações alimentares são presentes entre os seres vivos. O conceito de pirâmides ecológicas de cada tipo. O que promove o equilíbrio e o desequilíbrio de um ecossistema. Então vamos ver. Com base nesses conhecimentos, analise e complete o diagrama a seguir. Então vamos lá. Deixa eu tentar interpretar, entender o que eles querem nesse diagrama aqui. Então vamos lá. Componentes bióticos de ecossistema. O que ele quis dizer com isso, né? Quais são as funções dos seres vivos em um ecossistema? Né? Ele pode ser uma dessas três funções. Um ser vivo ele pode ser um produtor, plantas e algas, por exemplo, né? Um consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, por exemplo, os animais, ou decompositor, como por exemplo as bactérias e os fungos, né? Então a gente pode colocar aqui produtores, consumidores e decompositores. Muito bem. Qual o nível trófico? Então, qual que é o nível trófico desses do produtor, por exemplo? Né? Ele está sempre no primeiro. O produtor é sempre o primeiro nível trófico. Ele está lá embaixo. E o decompositor? Primeiro, segundo, terceiro, último? Na verdade, os decompositores eles não se apresentam aos níveis tróficos, somente os produtores e os consumidores. O decompositor vai decompor os seres vivos que estão em todos os níveis tróficos. Né? Então, não é classificado, vamos dizer assim, né? Entre os níveis tróficos. Não é classificado entre os níveis tróficos. Tá bom, tá ok. Dá uma apertadinha aí que eu acho que não vai caber tão bem assim. Vamos para aqui o canto inferior esquerdo. Né? Uma pirâmide de energia ela nunca será invertida. Tá? Então, gente, ela nunca será, por exemplo, assim. Isso nunca vai acontecer. Tá? Ela sempre vai ser desse jeito aqui. Ó. Ou seja, a energia produzida na forma de alimento aqui pelo produtor, né, pela planta ou pela alga, vai ser sempre maior do que a pirâmide, né, a energia produzida e oferecida para os outros níveis tróficos que estão mais acima. Beleza? Então, ela nunca será invertida. Nunca será invertida. Muito bem. Em uma cadeia alimentar, o fluxo de energia é sempre unidirecional, é sempre do produtor para o consumidor primário,
do primário para o secundário, do secundário para o terciário. Energia, gente, aquela energia que os seres vivos usam para sobreviver. De onde vem a energia nossa, por exemplo? Da alimentação, principalmente, né? E essa energia sempre vai vir do produtor para o consumidor primário, secundário, terciário, quarteirário, por aí vai. Tá bom, galera? Então, essa aí é a página 340, tá? Que você aprendeu. Era isso que eu queria conversar com vocês aí. A finalização, as atividades que finalizam a unidade 2. Nós já estamos na unidade 3, falando sobre a relação entre os seres vivos, né? E eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado aí pela visualização. Muito obrigado pela presença de vocês, para quem for assistir isso daí, espero que vocês assistam. E a gente se vê numa próxima. Valeu, falou e até mais.